Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Margarete Suleiman e na aula de hoje nós vamos fazer a primeira peça da nossa saída maternidade. É um casaquinho de tamanho RN a 3 meses, bem facinho de confeccionar. Eu vou ensinar passo a passo, tá? O ponto, como colocar as perolinhas e depois nós vamos fazer a calça. Ah, também, olha, com ponto borboleta, alguns chamam os ponto borboleta, outros de ponto lacinho. Os pontos do tricô são muito variáveis aqui no nosso país, né? Então, cada um chama de um jeito, ele ponto borboleta ou ponto lacinho. Nós vamos também fazer as luvinhas, tá? O sapatinho, olha que gracinha. O gorrinho e a manta, tá bom? Eu confeccionei aqui esse conjuntinho em vermelho, mas nós vamos tecer no salmão dessa vez, tá bom? Então, vamos para a lista de material. Para essa peça, nós vamos usar um fio Super Bebê da Cisne, tá? Essa cor é a 02052. Ele vem com 467 metros, o tex dele é 214. Se você quiser fazer no vermelho, a cor é 03015, tá? Agora, como eu já fiz no vermelho, nós vamos trabalhar aqui no salmão. Eu utilizei agulhas para tricô número 3,5, mas se você quiser bem recém-nascido, você pode trabalhar com a número 3, que é a agulha recomendada pelo fabricante, tá bom? Mas como eu queria fazer um pouquinho maior, eu vou utilizar a 3,5. Você vai precisar de fitas, de botõezinhos, 3 pelo menos, para pôr no casaquinho. Se você quiser colocar no casaquinho todo, você vai precisar de um pouquinho mais. Esses aqui eu coloquei no vermelhinho, que são botõezinhos forrados, né? Para esse aqui, eu vou ver se eu encontro algum botãozinho perolado para combinar com as perolinhas do casaquinho, né? Se você for colocar as pérolas, eu usei pérola tamanho 5 milímetros. Aí, você vai precisar de uma agulha de crochê que passe pelo furinho da pérola, olha. Então, aqui, olha, essa minha é 1,25. Ela passa pelo furinho. Então, quando você for comprar, você leva a sua agulha menor que você tiver, ou se você não tiver, aí você compra a pérola e na hora de comprar a agulha, você testa para ver se ela passa aqui pelo furinho, tá bom? Nós vamos precisar de tesoura e de uma agulha de costura. Então, vamos para nossa aula. Esse nosso ponto, ele é múltiplo de 7. Eu coloquei aqui 44 pontos. 42 é múltiplos de 7. Então, como eu quero um ponto em cada borda, eu coloquei 44 pontos, tá bom? Se você é iniciante e não sabe como colocar os pontos na agulha, eu tenho uma aula aqui no canal que eu vou deixar o link aqui em cima. É só você clicar que lá eu ensino passo a passo como colocar os pontos bem devagar, tá bom? Então, nós vamos iniciar fazendo 10 carreiras de ponto barra. Então, para as iniciantes, o ponto barra é um tricô, põe o fio para trás e um meia. É um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Se você ainda não sabe também fazer o ponto tricô e um ponto meia, eu tenho aulas aqui que explicam esses dois pontos, que são os pontos básicos do tricô, tá bom? Então, o ponto barra é um tricô e um meia. E no avesso, a gente acompanha os pontos. Onde tem tricô, a gente faz tricô. Onde tem meia, a gente faz meia. Então, esse ponto aqui, bolinha, é o ponto tricô. E esse ponto aqui, Vzinho, é o ponto meia. Então, nós vamos fazer 10 carreiras, tá bom? Lembrando que eu tô começando pelas manguinhas, tá? A gente vai começar esse casaquinho pelas manguinhas. Nós já fizemos 2 casaquinhos aqui, que a gente começa do pescocinho até a barra, que se chama top down, que é de cima para baixo. Esse casaquinho nós vamos fazer de baixo para cima. Então, eu vou começar pelas manguinhas. Além de ser menor, para eu poder ensinar o ponto para vocês, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, para quem tá iniciando, ó, eu terminei aqui a minha carreira, a minha primeira carreira e terminei com ponto meia. Quando eu termino em ponto meia, no avesso, ele fica em tricô. Então, nós vamos acompanhar os pontos como eu falei para você. Então, eu vou começar aqui com um tricô.
e o próximo ponto em meia. Tá vendo que a gente tem um Vzinho? Toda vez que a gente fala acompanha os pontos, é isso. Onde tem tricô, a gente faz tricô. E onde a gente tem meia, a gente faz meia. Em toda receita que vocês verem ou lerem, né, acompanhem os pontos. Então, é só seguir. Você olha que ponto tem embaixo. Se é um ponto meia, você faz meia. Se é um ponto tricô, você faz tricô. Então, nós vamos seguir assim por 10 carreiras, acompanhando os pontos, tá bom? Fiz aqui as minhas 10 carreiras, tá? Tem mais algumas sugestões para vocês. Se vocês quiserem fazer mais largo, é só fazer mais carreiras. Se quiser fazer mais estreito, menos carreiras. Se você quiser que fique o punho dobradinho, faça por pelo menos uns 6 centímetros, tá bom? Agora, nós vamos começar o ponto. Então, como eu disse para vocês, aqui a gente vai fazer um de borda. E vamos começar o ponto. Deixa eu mostrar a outra manguinha que já tá pronta aqui pra vocês. Ó, aqui eu já tenho uma manguinha pronta. Então, nós vamos começar aqui, olha, tá vendo? São 7 repetições. Uma do ponto lacinho, o ponto borboleta, 7 tricôs. Uma do ponto lacinho, 7 tricôs. Nós vamos repetir uma sequência de 4 carreiras. E na quinta, a gente vai pregar esses 4 lacinhos que ficaram soltos, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como que é feito. Então, eu fiz um tricô. Agora, eu vou deixar o fio aqui e vou tirar 7 pontos para outra agulha, sem fazer, tirando em tricô. Só assim, ó, simplesmente passa para outra agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6... e 7. Aí, eu deixo ele bem frouxinho, assim, olha. Não pode apertar, não pode apertar os pontos para fazer o próximo ponto, tá? Eu digo assim, ó, tá? Tem que deixar ele bem soltinho aqui e vou fazer o próximo ponto. Ó, esse ponto tem que ficar bem soltinho aqui, olha. Esse fio, quer dizer, tá? E vou fazer 7 tricôs. 1, 2, 3, 4... 5, 6 e 7. Então, o nosso ponto vai ser só essa repetição, ele é bem fácil. Agora, eu vou tirar 7 sem fazer em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, tô espremidinha, né? Então, eu ajeito para não ficar o ponto espremido e vou fazer 7 tricôs, deixando esse fio solto aqui, olha. Bem soltinho, tá? Sem deixar franzir, olha. Tem que ficar bem soltinho. 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, novamente, a mesma repetição. 7 sem fazer em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou espremidinho. Eu ajeito e vou lá fazer os outros 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembra pra vocês que eu falei que ia ter um de borda, então eu faço em tricô. O nosso avesso vai ser sempre em tricô, então eu vou voltar aqui todo em tricô. Fiz a minha carreira em tricô, olha. Estou no direito de novo. Para quem nunca fez esse ponto e olha, parece que é super difícil, mas ele é muito simples e bem facinho de fazer, só precisa prestar atenção. Então, nós vamos repetir a mesma coisa, ó. Um tricô, 7 sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajeito bem aqui e vou fazer 7 tricôs, sem deixar franzir. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Percebam que a gente já tá com 2 fiozinhos, tá? Dois fiozinhos soltos. Agora, novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem fazer. Ajeito e vou fazer 7 tricôs, ó, deixando o fiozinho bem soltinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, 7 sem fazer, em tricô,
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Ajeito, vou fazer 7 tricôs. Então, a repetição será só essa. Nós vamos voltar em tricô e fazer essa repetição por mais 2 vezes, até ficar com 4 fiozinhos soltos, tá bom? Aí eu volto com vocês pra gente finalizar. Olha, cheguei aqui com meus 4 fiozinhos soltos, tá vendo? Agora, nós vamos finalizar essa parte do ponto. Então, olha, um tricô. Agora, eu vou trabalhar esses pontos que eu não tava trabalhando. Eu vou fazer 3 meias. Agora, o que a gente faz? Com essa agulha, eu vou passar aqui, olha, embaixo desses 4 fiozinhos, tá vendo? Vamos de novo. Chegamos aqui no meio do ponto, né? Nós temos 7, então, trabalhei 3, estou aqui no meio. Vou passar a agulha por baixo desses fiozinhos. E vou trabalhar esse ponto meia. Trabalho o ponto meia, solto ele da agulha e devolvo a agulha por onde nós viemos, olha. E aqui, olha, tá pronto o ponto. Se você quiser pôr a perolinha, é nessa hora que a gente vai pôr. Se você não quiser, é só seguir em frente. Então, eu vou ensinar vocês a colocarem. Então, olha, com agulha, como eu mostrei pra vocês no início, que caiba que caiba dentro do furinho, eu já coloco. Aí, eu tiro esse fio, esse ponto da agulha, ó. Coloco a minha agulha de crochê aqui e vou puxar a perolinha. Vou puxar o ponto por dentro da pérola. Olha, saiu. Eu encaixo de volta aqui e vou continuar trabalhando meus pontos. Os outros 3 que faltavam. 1, 2 e 3. Vamos fazer mais uma vez. Aqui, olha, os 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Trabalho 3 meias, 1, 2 e 3. Passo minha agulha aqui, ó, por debaixo dos 4 pontos. E vou trabalhar esse ponto meia que é do meio. Trabalho o ponto meia, tiro ele da agulha e devolvo a agulha pelo mesmo lado que a gente foi. Aqui tá pronto o nosso ponto lacinho, tá? Eu vou querer colocar uma perolinha, então, vou pegar a pérola, vou colocar na agulha. Aí, eu tiro o ponto aqui, ó, passo a agulha por dentro desse ponto e passo por dentro da pérola e devolvo na agulha, tá? E termino fazendo meus outros 3. 1, 2, 3. 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Novamente, o ponto lacinho, 3 meias. 1, 2, 3. Vou passar a agulha por debaixo dos 4 fiozinhos, pegar o ponto meia do meio, trabalho, ó, o fio passa aqui por cima mesmo, tá, ó. Passa por cima, trabalho o ponto, tiro da agulha e devolvo pelo mesmo lugar. Aí, se você não quiser, só continuar trabalhando. Eu, como estou colocando as perolinhas, pego mais uma pérola, passo por dentro da agulha. Aí, pego o meu pontinho feito, ó, e passo a pérola por dentro. E devolvo aqui. 3 meias. Agora, nesse finalzinho, 7 tricôs e o ponto de borda. Eu vou fazer o avesso com vocês, pra vocês verem como é que fica o ponto pelo avesso, tá? Então, eu trabalho em tricô normal, ó.
todos os pontos. Ó, cheguei aqui no ponto da perolinha, tá vendo? Que é o ponto aqui atrás. Eu trabalho ele normal, ó. Vai ficar um pouquinho mais apertadinho, mas dá pra trabalhar normal. Pego ele e trabalho em tricô. E continuo. Só em tricô, é bem tranquilo. É uma delícia de fazer esse ponto. Aí, se vocês não quiserem colocar pérola, fica mais fácil ainda. Olha, chegamos aqui na pérola, trabalho em tricô normal. Tá? Mais uma vez, caminhando, até chegar lá na próxima. Ele fica bem delicado, vocês podem também salpicar a pérola, não precisa colocar em todos, pode colocar um sim, um não. Ó, novamente, trabalho em tricô. Se vocês não quiserem, como eu tava falando, deixa eu pegar uma pronta aqui pra vocês verem. Vocês podem fazer assim, ó, um sim e aqui não. E na próxima carreira, aqui sim, aqui não, né? Aí fica a gosto de vocês, ou só fazer numa pontinha, ou se também não quiser, não tem problema. Agora, ó, nós vamos inverter. Onde nós fizemos o ponto borboleta, nós vamos fazer tricô. Onde fez tricô, nós vamos fazer o ponto. Então, eu vou fazer aqui com vocês, para vocês entenderem. Aqui um ponto de borda, 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó como fica bonitinho o ponto, tá vendo, ó? Bem borboletinha, o lacinho mesmo. Agora, nós vamos tirar os 7 pontos sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, trabalho, vou para o próximo. Passo o fio, deixo bem soltinho. Agora, eu vou fazer 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Novamente, 7 sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixo bem soltinho. 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, 7 sem fazer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passo o fio pela frente bem soltinho e termino em tricô. Agora, eu volto em tricô e vou repetir mais 3 vezes até ficar com 4. Aí, eu volto pra gente fazer mais uma vez. Ó, novamente, fiquei com os 4 fiozinhos soltos e agora nós vamos fechar o ponto, tá? Então, ponto de borda, 7 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou fazer 3 meias, 1, 2 e 3. Passo a agulha pelos 4 fiozinhos soltos, vou lá, faço o meu ponto meia, tiro da agulha e devolvo. Tá? Agora, eu vou colocar minha perolinha. Então, passo por dentro da agulha, tiro aqui o ponto, pego o ponto e passo por dentro da pérola e devolvo. Finalizo os meus 3 meias, 1, 2, 3, 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 meias, 1, 2, 3. Passo a agulha por trás dos 4 fiozinhos. Trabalho meu ponto meia, tiro da agulha, volto com a agulha pelo mesmo lugar, pego a perolinha
Vou passar por dentro do meu ponto. Puxo e devolvo. 3 meias, 1, 2, 3, 7 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Novamente, 1, 2, 3, passo a agulha por trás dos fiozinhos, trabalho o ponto meia, derrubo da agulha e devolvo a minha agulha aqui. Acho que ficou claro, né? Por mais uma pérolinha. Essa aqui acho que tá fechada, não foi? Tem algumas pérolinhas que ficam fechadas. Vou passar, ó, por dentro do ponto. E devolvo na agulha. Então, esse é o nosso ponto. Nós vamos repetir essa sequência por 3 vezes, né? Aqui nós já temos uma sequência, nós vamos fazer mais 2 para ficar com 6. Vou mostrar aqui a nossa prontinha. Ó, até ficar com 6 motivos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão fazer 2 dessa, igualzinha, e depois aqui nós temos que arrematar 3 pontos desse lado e 3 pontos desse lado. Aqui eu acabei cortando meu fio, porque eu me esqueci desse detalhe. Então, eu vou aproveitar e vou ensinar vocês como que eu faço pra unir o fio. Então, eu faço assim, coloco um em cima do outro, dou uma voltinha, dou mais uma voltinha. Ó, fica um nozinho com 2 voltinhas, tá vendo? E aí, eu venho e dou mais um nozinho. Ó, ele fica bem certinho, ó, tá vendo? Não solta, dá pra cortar rente, só que agora eu não vou cortar, tá? Então, aqui, olha, depois de terminado os 6 motivos, eu vou trabalhar essa carreira do direito em tricô e o avesso também. Então, eu vou fazer um tricô, 2 tricôs, vou passar por cima, esse primeiro ponto, eu vou passar por cima do segundo, um ponto arrematado. Aí, faço outro ponto, passo esse ponto por cima do outro, 2 pontos, mais um, 3 pontos. Então, esse jeito também que é feito o arremate, tá? Se vocês ainda não sabem, quando for arrematar, assim, no final de qualquer peça, é desse jeito, tá? E vou continuar trabalhando em tricô. Então, depois eu vou esconder esses fios aqui e pode cortar a rente, mas eu prefiro esconder, tá? Por ele lá pro avesso. E vou continuar fazendo em tricô até o final da carreira. Ó, fiz a carreira toda em tricô, vou virar e vou fazer a mesma coisa aqui, arrematar 3 pontos, tá? Faço 2, pego o primeiro, passo por cima do segundo e derrubo. 1, faço mais 1, 2 e 3. Tá? Essa é a parte que fica a axila do bebê, tá bom? E vou finalizar essa carreira também em tricô. Então, arrematei, olha, 3 pontos de cada lado. E aqui agora eu corto o fio, deixo a manguinha em espera, faço uma outra igualzinha e deixo em espera também. E vamos começar o corpo do casaquinho. Para fazer o corpo do casaquinho, eu coloquei 143 pontos e fiz 5 cordões em tricô, 10 carreiras de tricô, avesso e direito, tá? Agora, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que trabalhamos na manguinha, só que nós vamos começar com 5 pontos em tricô e terminar com 5 pontos em tricô, que é a nossa faixa do meio do casaquinho, onde vão as casinhas de botão. Então, eu começo com 5 tricôs, 1, 2, 3, 4 e 5. E já inicio o ponto borboleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirando 7 sem fazer
E aí, deixa o ponto frouxinho da mesma forma, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Do mesmo jeito, 4 fios, aí quando tiver os 4 fios, a gente finaliza o ponto. Eu vou até o fim para vocês verem como é o final. Cheguei aqui no finalzinho, agora eu quero mostrar para vocês que dá certinho, tá? Eu vou fazer o meu último ponto, ó. São 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tem que sobrar os 5 da bordinha, tá? Eu trabalho esses em tricô. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o avesso vai ser sempre em tricô. E o começo e o final, sempre 5 tricôs no começo e no final. É aqui onde a gente vai colocar as casinhas. Se por acaso vocês quiserem colocar no casaquinho todinho, vocês já tem que começar a fazer a casinha, tá? Aqui no meu, eu vou colocar só 3 botõezinhos, então eu vou começar aqui mais pra cima pra fazer a casinha. Agora, se vocês quiserem fazer desde o início, então, já tem que começar a fazer desde o início, tá? Pra manguinha, eu fiz 6 motivos. Agora, pro casaquinho, nós vamos fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 7 vezes, igualzinho nós fizemos aqui na manguinha, tá bom? Então, vocês vão preparar a segunda manguinha, né? Já deve estar preparada. E terminar agora o corpo do casaquinho por 7 vezes o motivo. Aí, a gente volta para separar as frentes e as costas. Terminei aqui o meu corpinho, fiz 7 motivos. Se vocês quiserem que fique um pouco mais compridinho, é só continuar fazendo os motivos da mesma maneira que vocês fizeram, tá? Olha, esse meu aqui ficou com 17 centímetros. Então, se vocês quiserem mais compridinho o corpo, é só continuar fazendo. Agora, nessa carreira do direito, nós vamos fazer uma carreira inteirinha em tricô. Aí, eu volto com vocês no avesso pra gente começar a separação, tá bom? Agora, aqui, pelo avesso, eu vou fazer a nossa primeira casinha de botão. Então, eu vou fazer 2 pontos, 1, 2, laço, e pego 2 pontos juntos. E continuo fazendo em tricô. Agora, nós vamos separar a frente. Para isso, nós vamos fazer 34 pontos. Aqui, nós temos 2, 4, 6, 7. Eu vou fazer 34. 8, 9, 10, 33, 34. Agora, nós vamos arrematar 6 pontos, que é para entrar a nossa manguinha. Aqui vai ser a axila do bebê. Então, eu vou fazer 1, 2, vou passar esse por cima. 1 ponto. 2 pontos. 3. 4. 5 e 6. Agora, para as costas, a gente vai trabalhar 67 pontos. 63, me desculpa, 63 pontos. Então, aqui eu já tenho 1, então, eu vou fazer 2, 3, até 63, tá? 4, 61, 62 e 63. Agora, nós vamos arrematar mais 6, igual do outro lado, tá? Pra outra manguinha. Então, eu faço 2, pego esse primeiro e passo por cima. Então, 1 ponto, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, eu finalizo com os últimos 34 pontos. Tem que dar certinho, tá bom? E aí, eu volto com vocês pro direito pra gente encaixar as manguinhas.
Então, aqui estamos pelo direito, eu vou trabalhar todos esses pontos até chegar aqui no primeiro arremate pra gente encaixar a manguinha, tá bom? Olha, trabalhei aqui os pontos da frente, cheguei na minha primeira diminuição. Então, eu pego uma das manguinhas, ó, que tá em espera, que já tá em espera na outra agulha, e vou trabalhar naturalmente aqui, ó, passando os pontos pra essa agulha. Pode dar um nozinho aqui, olha, pra ficar mais firminho, com o fio que a gente cortou da outra manguinha. Dou 2 nozinhos, não arremato esse fio, que dá pra gente já costurar a manguinha. Ó, e venho trabalhando em ponto tricô, passando pra outra agulha. Unindo com a primeira frente que nós trabalhamos. Só passar todos esses pontos dessa manguinha pra cá, até o final. Passei todos os pontos da manguinha, olha, se uniu junto com a frente. Agora, eu vou trabalhar as costas, ó, saí meus pontos aqui. Agora, eu vou trabalhar as costas do casaquinho. Tem que apertar um pouquinho pra poder conseguir vir aqui trabalhando as costas. Ajeita bem, tá? E agora, eu vou passar esses pontos, fica um pouquinho apertadinho, tá? Vou passar esses pontos pra cá, todos os pontos das costas. Até chegar na outra diminuição, tá bom? Cheguei aqui na outra diminuição, aí vou pegar a minha outra manguinha, ó, vou dar uma amarrada aqui também, no primeiro ponto. E vou passar todos esses pontos pra agulha direita, trabalhando todos em tricô também, ó. Esse primeiro é um pouco apertadinho também. Vamos trabalhar passando todos os pontos pra agulha. Passei a outra manguinha, agora vamos finalizar passando os últimos pontos da outra frente. Passamos todos os pontos, aí ficamos com todos os pontos na agulha, as costas, as frentes e as manguinhas. Tá? A partir daqui, nós vamos trabalhar em tricô. Nós vamos fazer 3 cordões, né? Contando com esse que nós já estamos fazendo. Mas vamos parar na última carreira, que é a carreira do avesso, para começar as diminuições. Então, vou terminar aqui. E volto com vocês para mostrar, vou passar todo o casaquinho aqui na minha agulha circular para vocês verem como vai ficando. Nas agulhas retas não dá para ver, mas aqui dá para ver melhor, então eu vou colocar para facilitar para vocês verem como que fica. Ó, aqui já dá para ver mais ou menos como que tá ficando, tá vendo, ó? Aqui as manguinhas. E agora nós vamos começar a trabalhar a pala do casaquinho. Aqui fica, aqui onde nós arrematamos, ó, tem os 3 da manguinha e os 6 aqui embaixo. Então, nós vamos costurar aqui, ó, e depois vai dar certinho, tá? Então, agora aqui, pra começar a pala, aqui a gente já fez um cordão, então, nós vamos fazer mais 2. Quando chegar no último, nós vamos parar na carreira do direito, pra no avesso a gente começar a arrematar. Tá bem? Então, aqui nós já temos nós vamos fazer mais, seriam 4 carreiras, né? E na última carreira, 4 não, desculpa, 5 carreiras. E na última, a gente pra gente fazer o primeiro arremate. Ó, estou aqui nos meus 3 cordões, esse aqui a gente já tinha feito. Nós fizemos o primeiro, onde nós unimos as três partes, e fiz mais 4 carreiras. Estou aqui pela última carreira dos cordões. Então, aqui pelo avesso, vamos começar as diminuições. Eu vou respeitar os meus 5 pontos de borda. Então, vou fazer os 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou trabalhar dessa maneira por toda a carreira, olha. 2 pontos juntos, um tricô. 2 pontos juntos, um tricô. Só isso, tá? 2 pontos juntos,
um tricô, até chegar nos últimos pontos de borda, que são os 5, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho, olha, fiz 2 juntos, um tricô. Agora, eu cheguei, ó, 2, 4, 5. Então, eu vou fazer 2 juntos e os últimos 5 tricôs. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, pelo direito, nós vamos fazer os 5 pontos de borda. 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa carreira, eu vou fazer todinha em meia e vou voltar o avesso em tricô. Finalizei aqui a minha carreirinha de ponto meia pelo direito e tricô pelo avesso. Agora, eu vou repetir essa sequência mais 2 vezes. Então, eu vou fazer 3 cordões. Na última carreira do cordão, eu vou diminuir, fazendo 2 pontos juntos, um tricô, 2 pontos juntos, o tricô, não esquecendo de respeitar os pontos de borda. E depois, eu faço uma carreira de meia pelo direito e tricô pelo avesso, tá? Então, mais duas repetições dessas, os 3 cordões e a diminuição, e a carreira de meia pelo direito e tricô pelo avesso. Lembrando de não esquecer de fazer as casinhas, tá? Eu vou fazer 6 cordões, aqui eu tenho 4. Quando eu tiver 6 cordões, eu já faço a outra casinha, tá bom? Então, vamos lá, fazendo mais 2 vezes essa repetição com a diminuição. Aí, eu volto com vocês. Fiz aqui as minhas diminuições por 3 vezes, né? Aqui foi a primeira, onde nós paramos, depois eu fiz a minha segunda e a terceira. Agora, nós vamos fazer uma carreira de passa-fitas. A carreira de passa-fitas não é obrigatório, tá? Mas eu acho que dá uma graça maior e também assim vocês já aprendem como é feita para se quiser fazer num outro casaquinho. Então, eu vou trabalhar os 5 pontos de borda. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós vamos fazer 2 juntos, uma laçada, 2 juntos, uma laçada, 2 juntos em tricô, né? Pegando em tricô, uma laçada. Vamos fazer isso até chegar aqui no final, antes dos 5 pontos de borda. Cheguei aqui no final, nós começamos com uma laçada. Então, aqui eu fiz 2 juntos, eu faço uma laçada e os 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu tinha feito a minha última casinha, olha, fiquei com 3 casinhas de botões. Agora, eu vou voltar em tricô e vou fazer mais 2 cordões de tricô e arrematar o nosso trabalho. Fiz aqui mais os meus 2 cordões, olha, passa-fita, e aqui finalizamos a nossa pala. Agora, para arrematar, nós vamos arrematar pelo direito em ponto tricô. Então, eu faço 1, 2, pego esse primeiro e jogo por cima, e derrubo o ponto. Faço outro e derrubo o ponto. Então, eu vou fazer isso até ficar com um pontinho na agulha, tá? Até o final. Vai ficando assim. Cheguei aqui, olha, com o meu último ponto. Então, eu corto o fio, não precisa ser muito grande, porque esse a gente não vai usar pra costurar. Passo por dentro. E aperto bem aqui, olha, pra ficar bem justinho. Agora, com agulha de costura, eu escondo ele pelo lado do avesso. Ó, escondo bem bonitinho aqui, ó, pra não aparecer. Vou escondendo aqui, ó, entre os pontos.
até onde vocês acharem que tá bom. Se quiser ir passar por 2, passar mais lá embaixo. Ó, escondeu. Aí, corta bem rente. E agora, nós temos que costurar as 2 manguinhas aqui, olha. Pelo direito mesmo. Fazer um pouquinho aqui com vocês. Então, aqui pelo direito mesmo, olha, bem certinho. Pego um lado de lá. E um aqui. Vou juntando assim. Até aqui, olha, o tanto de carreira que tem aqui, tem que pegar aqui, ó, tá vendo? Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Ele vai formar certinho, nem vai parecer que tem costura. Então, eu pego, vou pular um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Pego esse primeiro com esse primeiro e puxo. Vou puxar aqui, mas tem que fazer direitinho, depois eu desmancho o meu aqui. Aí, olha, eu venho com esse, pego esse segundo com esse segundo, tá? Então, eu vou costurar as mangas, quando chegar aqui, eu abro e costuro aqui aberto, ó, a axila. E depois é só pregar os botõezinhos, passar a fita e tá pronto o casaquinho. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês pra mostrar ele pronto. Então, aqui finalizamos mais uma peça. Eu costurei as manguinhas, olha como fica a costura, né? Ó, nem parece que tem costura, porque dá continuidade aos motivos, né? Eu passei a minha fitinha, eu ainda não preguei os botõezinhos, porque o botãozinho que eu quero é esse aqui, olha. Ele é um pouquinho mais perolado, para combinar com as perolinhas, e eu só tenho um. Então, eu ainda não preguei os botõezinhos. Eu vou ver se eu acho ele, de novo, o mesmo padrão desse daqui. Então, eu espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, aproveite e se inscreva no canal, assim você não perde as próximas novidades, as próximas peças dessa saída maternidade. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um beijo a todos e até uma próxima.